Eu finalmente finalizei Pluto da Netflix, demorou um pouquinho, mas eu terminei. Assisti os 8 episódios ali do anime que estão disponíveis no catálogo da Netflix, né? 1 hora de duração, cara, é muita coisa. Pode, sei lá, pode não parecer pra algumas pessoas, mas é penoso. Assistir 1 hora ali com 8 episódios é difícil. Então esse acabou sendo um dos motivos por eu ter demorado um pouquinho mais pra terminar o anime, mas o anime está sensacional, cara. É 1 hora que você assiste ali e se você focar, você fica entretido ali e a hora vai passando, tu nem percebe. A história de Pluto, ela é muito boa, porque tem muitos elementos ali que são interessantes, que vão sendo trabalhados ao longo dos 8 episódios. Eu já tinha lido o mangá, eu li o mangá há bastante tempo. Se você não conhece o autor, que é o Naoki Urasawa, um baita autor, um dos meus favoritos aí, ele também é o responsável por Train Century Boys e Monster, o aclamado Monster E. Então o Naoki Urasawa é um mangaka bem famoso, e a gente tem aqui a história de Pluto sendo meio que uma reinvenção, uma releitura de Astro Boy, do Osamu Tezuka. Então acaba que isso dá para Pluto mais um motivo dela ser uma obra indispensável aí para você assistir, porque é muito interessante, e essa adaptação ficou simplesmente sensacional. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas características da animação, o que eu gostei ali, enfim, mas eu quero comentar com vocês a respeito da história e de alguns pontos ali que pra mim foram muito importantes, foram bem legais, cruciais, vamos dizer assim, que desde a época do mangá, que eu tenho algumas edições aqui, eu já tinha gostado bastante, e agora ver em um formato de anime, né, em animação, foi bem mais impactante e bem mais emocionante. Então, sem mais delongas, vamos comentar sobre Pluto da Netflix. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E vamos lá, cara, a história de Pluto, ela é uma história bem interessante, porque nós começamos com uma grande investigação, a gente tem esse viés, né, pro lado investigativo, que é uma coisa meio trivial, de praxe das obras do Naoki Urasawa. Se você não conhece ele, a gente tem esse lado mais suspense, né, não à toa que ele é considerado meio que o mangaka deus do suspense, né, o rei do mistério e do suspense e tudo mais. Então ele tem essa alcunha, né, do mistério e do suspense japonês, e aqui nós vamos trabalhar essa questão com o Gezit. Eu falava Gezit antes da animação, mas na dublagem eles falam Gezit. Eu achei um pouco esquisito, então não sei. Eu vou manter no Gezit, eu acho mais bonito, né? A pronúncia sai melhorzinha. E o Gezit, ele é um robô. Isso a gente descobre, eu acho que no primeiro episódio mesmo isso já é contado, só que inicialmente na apresentação do Gezit, nos primeiros momentos ali de tela, a gente não tem essa revelação, mas a gente descobre posteriormente que ele é um robô e ele trabalha para a Europol. E está acontecendo alguns crimes ali, alguns assassinatos, uma onda de assassinatos bem misteriosa que faz com que ele comece a investigar para tentar descobrir o que está acontecendo. Porque ali naquele universo de Pluto, os robôs, né, as máquinas e os seres humanos coexistem entre si. Então a gente vê um mundo repleto com inteligência artificial e tudo mais, e é uma questão bem legal que eu vou tentar trazer mais pra frente, mas que é outro ponto, outro elemento que é muito bem trabalhado, que é pra mim é uma das máximas da história de Pluto. Mas enfim, a questão é que a gente vive um mundo, a gente vê um mundo ali repleto de robô. No entanto, a gente tem 7 grandes principais ali, que são, digamos, os mais importantes, os melhores robôs com a melhor inteligência artificial. Eles estão divididos entre os países, alguma coisa assim do gênero, e eles têm as suas funções, as suas incumbências ali, mas eles são bem notórios, eles são diferentes dos outros, eles são sobressalentes, vamos dizer, são isso, eles são os queridinhos, né, eles são os principais ali. E tudo começa com o Mont Blanc, alguma coisa assim do tipo, que é o primeiro assassinato que tem. Esse robô, ele era um robô que participou da 39ª guerra, não sei de onde lá, desde que a guerra acabou, ele focou em cuidar das florestas, e ele era um robô muito pacífico. As crianças gostavam dele, os adultos também, enfim, ele era um robô muito gente boa, da paz, da vizinhança ali, e ele acaba sendo assassinado. E o estranho misterioso que faz com que tudo comece, o estopim para as engrenagens girarem, é uma marca que é deixada ali, que são 2 grandes chifres. E posteriormente a gente vai ter outros assassinatos, não somente de robôs, né, que são esses 7, que o Gezit, ele acaba entendendo após apurações ali, investigações, de que possivelmente este cara, né, o cara que está matando, está atrás dos robôs, ele está de fato atrás dos 7 grandes. Então, não somente, mas também dos robôs, não somente dos robôs, mas também de ativistas, de pessoas que são a favor das leis que beneficiam os direitos dos robôs, basicamente isso. Então começa-se aí uma grande trama para encontrar esse assassino e o porquê de ele estar fazendo isso.
Daí nesse meio, como eu comentei, a questão dos ativistas, a gente vai acompanhar um processo ali, não é tão longo, mas a gente percebe que tá ali, tá presente na história, que é uma guerra que acontece entre as pessoas que são a favor dos robôs, né, das leis e dos direitos, que são ativistas, e as pessoas que querem a aniquilação das máquinas. Então tem essa questão, tem essa dualidade acontecendo dentro da narrativa, que é interessante, é um ponto pra gente prestar atenção, porque sempre tem aqueles dois polos, né, as pessoas que são a favor e as pessoas que não são, e cada um tem os seus pontos de vista, cada um tem os seus motivos do porquê querer e porquê não querer. Questões políticas também são abordadas ali em Pluto, e talvez essa seja uma que começa e termina com a história, né? A história vai carregando esse elemento até o fim, porque a gente vê que muitas das coisas que acontecem, principalmente no final, tem a ver com guerra, né? Então a gente chega em alguns momentos ali da história que essas questões políticas, elas desencadeiam guerras que afetam pessoas. Então tem uma cena ali, eu acho que é no segundo episódio, talvez, ou no terceiro, não tenho certeza. É 1 hora, cara, é 1 hora cada episódio, são 8 episódios. E o interessante é que o mangá, ele possui 8 volumes. E eu acredito, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que cada episódio adaptou um volume do mangá. Então não tenho como dizer com precisão em que episódio foi, porque é muita coisa que acontece em cada episódio. Mas eu acho que foi entre o segundo e o terceiro episódio, que tem uma cena, cara, que mexe demais com a gente, né? É um momento onde os oficiais, né, na verdade são soldados, acredito eu, que são robôs. Eles invadem uma cidade que está em ruínas por conta da guerra, e eles encontram uma pessoa que está chorando, desesperada e tudo mais, porque os filhos dele foram atacados por conta de bombas que foram lançadas, em projéteis, enfim. E ele acaba ficando muito triste e de fato desesperado com a situação, porque não tinha motivo para aquilo, não tinha terroristas, não tinha ninguém ali que desse vazão ali pro que eles fizeram, e eles acabaram tirando vida de pessoas inocentes, e somente isso que eles fizeram. E aí os robôs não conseguem interpretar de fato a essência desse sentimento, o âmago da questão do desespero do ser humano. Então é interessante essa questão, mas também tem muita abordagem acerca dos sentimentos dos robôs. Mas isso eu comento mais pra frente, só que essa questão da guerra, ela é muito importante porque ela vai desencadear outra grande questão que é muito importante, que é o ódio e a vingança. O fator ódio e vingança dentro da narrativa é muito legal, serve pra gente acompanhar os personagens e ver até o limite, até onde eles conseguem chegar com esses limites, com a questão do ódio e da vingança, e até onde esses sentimentos eles podem levar o ser humano. E como eu estou falando acerca de uma coexistência em um universo onde humanos e máquinas vivem e se relacionam ali entre si, eles precisam conviver mutuamente, claro que a gente também tem essa questão do ódio das próprias inteligências artificiais. Mas essa questão do ódio e da vingança é muito importante, é fundamental para a gente entender o desfecho de Pluto. Tudo o que acontece é justamente por conta do ódio, é por conta de uma vingança, por conta de algo que aconteceu no passado e que não foi bem trabalhado e acabou gerando uma grande ferida ali que não foi cicatrizada e acaba culminando naquele grande desfecho que é Pluto, que eu não vou comentar aqui, eu não vou dar spoilers, tá? Mas tem a ver com ódio e tem a ver com vingança. E pra mim, um dos pontos mais legais que Pluto trabalha é a questão do sentimento. O Naoki Urasawa, ele traz à tona esse debate, essa discussão que é bem interessante, acerca dos robôs poderem ou não ter sentimentos reais. E é legal esse debate na história porque, bom, desde o começo, desde o primeiro episódio até o último episódio, essa questão dos sentimentos poderem sentir alguma coisa ou não, vai se intensificando, ao ponto em que alguns robôs, por determinadas situações, circunstâncias ali, por notícias que recebem e tudo mais, eles choram. Por mais que possa parecer que seja um choro meio fajuto, né, que não é real, porque são robôs, eles não podem ter as emoções de um ser humano. Em um determinado momento ali da história, parece que chega a ser real o negócio, entende? Então a gente tem várias relações, várias conexões ali entre os próprios robôs que são muito familiares a de seres humanos. Questão de constituir família, de ter filhos e de, sei lá, perder um ente querido e ter todo esse baque que pra nós seres humanos é ruim, a gente vê refletido neles e parece real, sabe? Parece algo genuíno. Então, conforme os episódios vão passando, a gente vai vendo, melhor dizendo, essas questões se intensificarem. E é interessante porque, bom, a gente chega num ponto em que não sabe diferenciar um robô de um ser humano. Dentro do próprio universo de Pluto,
Pluto, a gente tem alguns momentos desses, onde até o próprio ser humano confunde um robô, né, achando que é um dele, um humano, só que na verdade não é. Mas a gente vai vendo porque essa dualidade, a cada episódio, ela vai se atenuando, tanto que vai se tornando uma linha tênue entre ser um robô e ser um ser humano. Talvez não faça tanta diferença assim. Mas enfim, esse daqui foi o vídeo comentando sobre Pluto da Netflix, uma adaptação sensacional. O que eu posso dizer da animação, cara? A animação está espetacular, acompanhada por uma trilha sonora maravilhosa, e a dublagem, porque eu vi dublado, tá? A dublagem está incrível, cara. Então eu acho que se você não é muito fã de assistir anime dublado porque tu acha ruim, a dublagem de Pluto está maravilhosa, então eu acho que você não vai se arrepender e vai ser uma ótima aí pra ti, até porque, poxa, é 1 hora de duração aí de episódio, então talvez se tu tenha preguiça de ler legenda, tu pode ver, né, tem essa opção de assistir dublado, aí vai ser mais tranquilo pra ti. Mas no geral é isso, Pluto está sensacional, maravilhoso, é um anime que vai ficar aí marcado por muitos e muitos anos, as pessoas vão comentar sobre ele, não somente pela sua qualidade de entregar uma boa animação, com uma boa trilha sonora, dublagem e tudo mais, mas principalmente com o seu roteiro, que é simplesmente sensacional. E se tu chegou até o final desse vídeo aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que tu deixe o teu like, porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se tu não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou de Pluto da Netflix, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!